Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira live neste canal. Eu sou Fabiane Amorim, sou advogada, procuradora de prerrogativas na OABDF, sou professora de ética para a primeira fase do exame de ordem e professora também da pós-graduação do Residência Jurídica. Mas antes de eu te mostrar como faz para chegar até aqui, eu quero dizer para você que eu já fui uma pessoa igual a você. Eu já estive exatamente onde você está. Uma pessoa que sonha em ser um grande advogado, uma grande advogada, que morre de medo só de falar da prova da UAB, que achou que está estudando do jeito certo, estuda por vídeo aula, estuda todos os materiais, chega no dia da prova e reprova, descobre que aquele jeito não está eficiente e acabou quebrando a cara várias vezes. Eu quero dizer que aqui é um lugar para você. Eu te convido a fazer parte dessa jornada para você se tornar um grande advogado. Mais do que passar no exame de ordem e pegar a sua vermelhinha. A minha intenção é transformar a sua vida assim como eu transformei a minha. Porque eu também já passei dificuldades no mundo nada ideal para estudar para o exame de ordem. O orçamento era totalmente limitado, o tempo era escasso e eu não tinha o privilégio de só ficar estudando para o exame da OAB. Eu sei o que é ter uma rotina corrida entre faculdade, aula, prova, entrega de horas complementares, ir para o estádio, voltar, não sei quantos ônibus por dia, chegar em casa, ter que pendurar uma roupa, fazer uma comida, decidir se você vai comer ou dormir. E ainda tem a vida amorosa, vida pessoal, vida familiar, isso tudo que você tem que lidar no último ano de faculdade, quando se depara com a prova da OAB, ou para você que já é recém-formado. Mas só de você estar aqui, já vendo esse conteúdo, eu tenho certeza que você já está buscando meios para realmente ter um resultado positivo no próximo exame de ordem. E isso já faz de você uma pessoa totalmente diferente, que busca de forma proativa resolver os seus problemas. Eu quero te mostrar que se eu conseguir chegar até aqui, você também pode conseguir. Meu maior objetivo é que você tenha confiança e desenvolva aquilo que está dentro de você, aquilo que você sente que nasceu para ser o que é. Quero te mostrar que se eu conseguir, você também consegue. Então, em primeiro lugar, eu quero que você acredite em você. O primeiro ponto é você ter segurança em quem você é. E se você não está se sentindo dessa forma, calma. Vamos continuar a nossa conversa aqui, que eu tenho certeza que a gente vai resgatar esse ponto a ponto. Em segundo lugar, eu preciso que você siga o passo a passo que eu vou estar te passando daqui para frente. Eu tenho certeza que você vai conseguir a sua vermelhinha. E para a gente começar esse grande bate-papo, já me conta aqui nos comentários onde você está falando. Qual semestre você está? Você já se formou há quanto tempo? Conta para mim. Eu quero conhecer você. Eu gosto de saber quem está realmente na caminhada comigo. E para quem não me conhece de verdade, eu nasci no interior de São Paulo, lá na cidade de Taubaté. E pasmem, se você pensou na grávida de Taubaté, eu vou te ensinar que Taubaté vai muito além da grávida. Nós temos Monteiro Lobato, Hebe Camargo, outras artistas aí que eu tenho certeza que você vai descobrir ao longo do tempo. Na minha infância, eu tive a oportunidade de estudar num colégio católico, aqueles que têm muita disciplina. Quando você está passando mal, todas as irmãs te atendem com um chazinho, mas se você apronta alguma coisa, elas também rabiscam toda a sua agenda para mandar para os pais. Naquela época que a vida é dela, né? Mas não por tanto tempo. Quando eu fiz uns 10 anos de idade, meu pai, que é militar, ele pediu transferência e a gente simplesmente mudou de Taubaté para a Amazônia, o coração da Amazônia. Nós vamos morar diretamente em Manaus. E é exatamente aqui que começam as primeiras grandes mudanças da vida. Aqui eu tive a primeira ruptura com tudo aquilo que eu conhecia como verdade. Tanto o colégio, com os meus melhores amigos, a família. Eu estava num local totalmente inóspito, a 4.000 quilômetros de distância da minha casa, que era o que eu conhecia até então como casa. E se você está vendo esse vídeo, me conta, você já passou por alguma grande mudança na sua vida? Será que você precisou fazer algumas rupturas? Você já precisou recomeçar em outra cidade? Talvez recomeçar no trabalho? Você perdeu um estágio? Às vezes um relacionamento que é importante para você? Ou você precisou, no meio da faculdade, trocar de turno, e aí você tinha toda uma galera da manhã e foi para a noite, ou vice-versa. Eu sei que tudo isso faz com que seja muito mais desafiador você vencer algumas etapas que são naturais da jornada jurídica, não é mesmo? Pois muito bem, eu fui para Manaus, cheguei lá muito criança ainda, fui estudar no Colégio Militar de Manaus e foi uma super experiência. Aquele nível de disciplina que eu tinha, ele foi aperfeiçoado e entrou um pouco mais de rotina na minha vida.
Ali eu fui realmente aprendendo mais a importância de se ter uma rotina de estudos, por que que aquilo era importante, técnicas de memorização, tudo isso realmente foi trabalhado desde o ensino fundamental até o ensino médio. Ainda a importância de você ter uma atividade física quando você está estudando, né? Naquela época a gente era gratificado quando você tinha determinadas notas, quem recebia todas as notas acima de 6, por exemplo, era um legião de honra. Quem recebia todas as notas acima de 8 ganhava um alamar, que era uma cordinha que usava assim do lado do nosso uniforme. Isso tanto valorizava a questão da meritocracia, mas também vinha uma necessidade de competição mais saudável entre os alunos ali. Eu sempre achei saudável da forma como era, porque realmente era muito livre, era de aluno para aluno. E assim eles iam trabalhando em cima do estudo do aluno. A gente estudava de manhã, mas tinha plantões de dúvidas à tarde, tinha também plantões de dúvidas na véspera da prova, para poder tirar alguma dúvida ali, alguns resumos que os professores passavam. Eram técnicas de estudo que iam se desenvolvendo com o próprio aluno. Era uma constante cobrança para você ter o seu melhor. Tudo que acontece em volta de nós vai fazer uma interferência, vai influenciar naquilo que somos. E naturalmente vai ressoar nos seus estudos, nos seus resultados desses estudos. Conta para mim, você tem aquele perfil mais preguiçoso ou hoje você já tem uma disciplina, organização de estudos? Como é que você tem feito os seus estudos para a fase do exame de ordem? Porque eu finalizei o ensino médio e naquela época eu só queria ser uma atriz de novela. Essa é a verdade. Que menino não queria ser atriz, que rapaz não queria ser jogador de futebol, não é mesmo? Mas era uma coisa realmente mais de adolescente. E depois a vida foi me levando para caminhos mais tradicionais, vamos assim dizer. Novamente a vida estava fluindo por ali. Manaus era maravilhoso. Amo a cidade de Manaus. Quero voltar para passear, para relembrar algumas fases da vida. Fui muito feliz. Mas, aos 18 anos de idade, novamente, os meus pais resolvem o quê? Pegar outra transferência. E para onde? Dessa vez, Brasília, coração do nosso país. Viemos para cá, hoje é onde eu moro. É aqui que eu me formei, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu exerço todo o meu minha atividade laborativa. Foi uma outra mudança, um novo recomeço. Zerou tudo de novo. Amizade, colégio, ritmo de estudo, tudo que vocês puderem imaginar de ruptura, de mudar de uma cidade para outra, aconteceu comigo novamente, 8 anos depois. Naquele momento eu estava estudando para vestibular, para tentar passar nos federais junto com os meus colegas. E a sensação que eu tinha que eu estava estudando tudo, fazendo tudo certinho, eu me dedicava, eu tinha do absoluto nada, eu zerei todas essas conquistas de novo. É a mesma sensação de estudar todos os materiais, ir para a prova da OAB e reprovar por 2 pontos. É como nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Quase depressivo. Mas a verdade é que você precisa parar, respirar e não pirar. Eu sou muito a favor que você viva esse momento de luto, que é perder uma oportunidade, que é recomeçar todo o jogo de novo e depois você volta para tentar mais uma vez. Só que no meu caso, eu cheguei aqui em Brasília e dessa vez, no outro dia, eu não tinha mais escola para ir. Eu não tinha ninguém para conhecer e de repente estava na hora de eu fazer uma faculdade. Eu precisei estudar totalmente sozinha, sem conhecer nada e nem ninguém na cidade. Naquela época, o nosso orçamento era mais limitado. Então, não tinha como eu simplesmente sair testando cursinhos para o Enem numa cidade que eu nem conhecia. Então, eu comprei algumas apostilas e comecei a estudar do absoluto zero dentro de casa. No final do ano, eu fui fazer uma prova para tentar uma vaga em direito da UNB. E adivinha o que aconteceu? Eu não passei. Era o UNB. Naquela época, era a CESP que fazia a prova da UNB. Quando você errava uma questão, eles anulavam uma questão certa sua. Era a primeira vez que eu tinha visto essa modalidade de prova. Eu não conhecia a banca do CESP. E simplesmente era a UNB. Um ano todinho trancado em casa, estudando só para essa prova. Eu simplesmente peguei o resultado e chorei aquele dia. Eu me permiti chorar aquele dia. Eu precisava viver aquele momento de luto dentro de mim. Passou uns dias, eu respirei fundo, não pirei e voltei para o meu cantinho de estudo. Eu, a mesa e os livros. Somente nós três naquele ambiente. Mais um ano de estudo. E estudando do meu jeito, do jeitinho que eu sabia já fazer. Era preciso ter paciência. Tudo de estudar eu já sabia. Só que às vezes a gente precisa ter paciência com o processo de aprendizado.
Mas bora para mais uma prova. E dessa vez era pro Enem. Eu fui lá toda confiante, já era o segundo ano de estudos consecutivos, trancada em casa. Não é possível que dessa vez eu não ia conseguir. Fui para a prova, fiz o tal do Enem, porque nesse ano já estava prevendo o Enem para poder entrar para o UNB também. E eu pensei, agora vai. Até eu pegar o resultado. Agora vai bomba, né? A nota não deu para ser aprovada de novo. Mais uma vez, eu repeti nessa prova. E eu precisava passar. Era mais um ano de estudo extremamente desgastante. Todos os custos que são envolvidos nesse processo, o nosso tempo, a nossa energia, nosso emocional envolvido ali, você trancada, presa dentro de casa. E o orçamento continuava apertado. Lembra dele? Pois é. Dessa vez eu chorei de soluçar. Era um choro desesperador. Me bateu uma ansiedade, um medo e uma tristeza de pensar que eu ia ter que mais um ano da minha vida ficar naquele quartinho. Mais um ano da minha vida com aqueles livros, eu não aguentava mais ler nenhum deles. Eu não aguentava fazer revisão mais. Eu achei que eu já tinha feito todas as questões possíveis que estavam ali. Então eu esperei o resultado definitivo das provas. Eu realmente não passei em direito na UNB. E eu precisava passar numa faculdade que fosse pública, porque naquela época o orçamento ele era mais limitado e seria muito difícil eu sair de Brasília para morar numa outra capital ou numa outra cidade, mais os custos de morar fora, alimentação, transporte. Ou seja, mudar não era uma opção. Para minha felicidade, naquele ano a minha nota deu para eu pegar uma bolsa pelo ProUni e comecei a fazer faculdade de Direito por meio do programa de bolsistas. Naquele momento, quando eu entreguei a documentação na secretaria da faculdade, eu tive uma sensação de alívio. Porque aquele medo, aquela ansiedade que estavam me consumindo, só de pensar que eu ia sentar para estudar de novo, abrir o mesmo material, fazer as mesmas questões, tudo de novo, sendo que eu já tinha repetido 2 vezes ali. Aquele medo começou a passar. Aquele momento eu comecei a sentir um alívio e ao mesmo tempo a responsabilidade afetou aqui na minha cabeça. E veio aquele pensamento, é agora ou nunca. Eu agarrei aquela bolsa, aquela oportunidade e eu fiz aquela faculdade dar certo na minha vida. Me conta você, como é que você conquistou a sua faculdade? Como é que você chegou a fazê-la? Você pagou um particular? É de faculdade pública? Está no programa do FIES ou é um bolsista do ProUni? Conta para mim aqui nos comentários, porque eu quero te conhecer. A gente sabe que passar por essas dificuldades faz a gente valorizar as oportunidades que chegam para nós, o quanto antes e muito mais. Na faculdade foi a época que eu mais me dediquei aos estudos. Eu realmente participava de todas as aulas, grupos de estudo, buscava os melhores estágios. Eu tive uma chance maravilhosa, que era um sonho naquela época, estagiar no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Eu entrei naquele estágio, primeiro na parte administrativa, e foi maravilhoso, surreal, eu aprendi tudo que eu tinha para aprender. Só que deu 6 meses ali, e eu já estava dominando aquela parte administrativa. Eu queria mais, eu queria mesmo ir para um gabinete de ministro. E aí, meus amigos, foi mais uma etapa para eu fazer. Eu fiz uma prova concorrendo a uma vaga no gabinete da ministra Regina Helena Costa. É uma grande tributarista do nosso país, uma ministra que eu admiro demais. Foi uma grande satisfação poder trabalhar no gabinete dela, aprender com ela e toda a equipe envolvida. Ali eu realizei um grande sonho dentro da faculdade de Direito, que foi realmente estar em contato com o ministro, estudar os processos a fundo, entender daquela matéria. E nem tudo são flores. Para eu chegar lá, eu precisei fazer prova. Foi uma prova escrita e foi uma entrevista. E aí, meus amigos, no dia dessa prova, os cambito tremia. Eu cheguei toda arrumadinha, né, de social, sentei numa mesinha, me trancaram numa sala. E na época foi o Rafa, se ele estiver vendo esse vídeo aqui, ele vai lembrar. Ele trouxe para mim um processo para eu analisar. Colocou um cronômetro na mesa e falou assim: analise e me dê um parecer de tudo que você está olhando nesse processo. Como assim um parecer naquele processo? Era um processo, era um RESP, já estava no STJ. Ele queria um parecer assim, aberto. Eu simplesmente fiquei morrendo de medo. Tremia muito quando eu fazia aquela prova, eu estava com medo até da minha letra não ficar bonita. E que eu consegui aquela vaga, começou o meu grande sonho ali em estágio, mas a gente sempre tem um mais, né? De repente,
eu me vi numa rotina 1 milhão de vezes mais truncada do que ela já era. Eu tinha que acordar às 5h30 da manhã. Eu pegava um ônibus para ir para a faculdade. A faculdade acabava às 11h40 e eu precisava estar no STJ 13 horas da tarde. Eu não sei se você conhece Brasília, mas eu tinha que sair do final da Asa Sul, atravessar toda a Asa Sul, ir para a rodoviária. Na rodoviária eu pegava o segundo ônibus ali para ir para o STJ, que é super longe, é super específico esse ônibus para lá. Aí eu fazia o estágio de 1 da tarde, de 13 horas, né, até as 19. Das 19 eu pegava um ônibus para a rodoviária e da rodoviária para minha casa. Quando eu chegava em casa, eu ainda ia estender a roupa, eu ainda ia passar um pano na casa, fazer uma comida, ia jantar, tomar banho e aí eu ia sentar para estudar as matérias da faculdade. Por quê? Uma rotina louca dessa não tinha como deixar para estudar para as provas na véspera. Seria impossível aprender aquelas matérias, seria impossível eu conseguir me sair bem. E lembra, eu era bolsista, não tinha a opção de não tirar uma nota razoável em todas as provas. E aí, você está passando por isso ou você já passou por este momento? Às vezes você está ali entre a faculdade, o estágio e a sua casa, às vezes você já é formado e está entre estudar para a prova da OAB, trabalhar, cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, do cachorro, do papagaio. E eu tenho uma coisa para te falar sobre isso. Aproveita, porque vai dar saudade. Toda essa rotina maluca vai fazer você chegar num nível que você nem imagina. Porque a vida passa muito rápido. E quando eu acordei, eu estava no 9º semestre. E no 9º semestre, no início do 9º semestre, a minha melhor amiga um dia olhou para mim e falou assim: Fabi, vamos fazer a prova da OAB? Porque a gente tinha o seguinte, até o final da prova da OAB, a gente tinha o objetivo de ter passado no exame de ordem. E nosso maior medo era que nós duas éramos muito estudiosas. Nosso maior medo é que a galera que não estava estudando passasse e a gente não passasse. Olha só o pensamento do ser humano. Eu fiz a inscrição como quem compra o ingresso para o show. Sabe que você compra com antecedência e deixa lá e só vai abrir aquilo lá no dia? Pois bem, faltando pouquíssimos dias para a prova da UAB, eu fui me ligar que tinha que estudar, dar uma olhada naquilo ali. Quais eram as questões? Será que tinha mudado as disciplinas ou não? Qual ia ser cobrado ou não? Como é que eu estava me saindo naquela prova? Simplesmente me deu desespero. O desespero tomou conta de mim naquele momento. O que aconteceu depois desse momento mudou completamente a minha visão sobre o que realmente importa para passar na prova da OAB. Eu vou te dar um pequeno spoiler. Eu passei de primeira na primeira fase, mas não foi fácil. Foi um método aplicado e extremamente lapidado. Na próxima live eu vou abrir o jogo com você sobre todas as dificuldades que eu tive ali e como eu comecei a encarar elas, como eu derrubei cada uma delas e lapidei o meu próprio método de estudo para conseguir esse resultado de primeira. Eu vou te contar aquela parte que ninguém posta no Instagram e nem coloca nos depoimentos bonitinhos, sabe? É aquela parte real que você com certeza deve estar passando e que eu também já passei. Eu não quero que você reprove nunca mais. Eu vou te ensinar a driblar cada dificuldade que vai aparecer neste caminho e você conseguir conquistar a tão sonhada carteirinha vermelha. Se você se identificou com algum trecho da minha história, deixa aqui nos comentários e envia já para um amigo que está passando por essa fase. Se ele ainda está na faculdade, ou se ele já é recém-formado, ou está tentando aí, é um bacharel em Direito, está tentando passar na prova da OAB, manda esse vídeo para ele, ele está precisando de algumas palavras como essas. Porque na próxima live eu vou contar para você como conquistar a sua aprovação na OAB. E, claro, já ativa o sininho aqui embaixo para você receber as notificações da próxima live. Ensinar para você como conquistar a sua aprovação na prova da ordem, mesmo sem ter tempo para estudar. Te vejo na próxima!